Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que é o professor Gleidson, da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a mais uma lição da Escola Dominical da classe de adultos, para quem utiliza a revista da editora CPAD. Nós estamos num trimestre muito abençoado, aprendendo no tema geral o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, e nós chegamos hoje na lição de número 6, que tem como data dia 8 de agosto de 2021, e o tema, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. A aula passada, importante relembrar, nós aprendemos sobre o reinado de Acasias de Israel. E foi uma aula muito abençoada. Hoje chegamos nessa aula na questão da sucessão do profeta, quando Eliseu fica ali como profeta de Deus no lugar de Elias. Então, esses dois são os personagens principais da lição de hoje, Elias e Eliseu. Importante destacar aqui algumas características dos dois profetas antes de entrarmos no resumo da lição, dos tópicos propriamente dito. Então, Elias, seu nome significa Senhor é Deus, e Eliseu, o seu nome significa, ou quer dizer, Deus é salvação. Elias, o profeta Elias exerceu seu ministério durante os reinados de Acabe e também de Acasias, como nós vimos na última lição. Já Eliseu, ele exerceu seu ministério de profeta nos dias de Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás, do Reino do Norte. O texto base dessa lição, a lição toda está permeada aí no texto de 2º livro de Reis, no capítulo de número 2, os versículos do 1 até o 15. Então, muito importante essa leitura. E o objetivo geral da lição é descrever o fim, a trajetória, o final de Elias e o começo, o início do ministério de Eliseu. Importante destacar também aquela questão da porção dobrada, essa expressão quando Elias pergunta para Eliseu o que ele queria, que ele poderia pedir qualquer coisa ali para ele, e ele pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Então, aqui essa questão é uma interpretação aí errada de muitas pessoas que falam que aqui ele estava pedindo poder espiritual, de Deus, o mesmo poder que tinha sobre Elias, que ele queria aquele poder também espiritual. E na verdade não é isso, Se você for olhar, se você for estudar, esse termo nos comentários bíblicos e também nos dicionários, o que ele realmente estava pedindo ali para Elias é para ser o seu sucessor no ministério profético. Então é isso, basicamente isso que se refere esse termo porção dobrada. Pois bem, dito isto, vamos ao resumo da lição. Tenho utilizado bastante a revista do Ensinador Cristão, o subsídio que tem lá para o professor é muito bom. Esse trimestre está maravilhoso e tem sido uma bênção, irmãos, esse subsídio aqui da revista Ensinador Cristão para as nossas vidas. Um resumo bem feito, bem elaborado. E aqui nessa lição de hoje vai nos dizer que na trajetória de um ministério divino é preciso atentar para o seu início e para o seu final. Nem todo mundo termina como começa. Muitos não começam como terminam. Nesse sentido, temos o objetivo central de estudar o fim da trajetória do profeta Elias
o início do ministério profético de Eliseu. Como que Elias encerrou o seu ministério? E como que Eliseu iniciou o seu ministério? Como podemos aprender com a vida desses dois homens de Deus? Então, é o que nos vai ensinar essa lição de hoje nos 3 tópicos. Então, resumo dos tópicos. O primeiro tópico tem o objetivo de expor o fim, né, o momento final do ministério de Elias. Né? A lição nos mostra que o profeta Elias tinha integridade e grandeza de alma. Ele terminou a sua carreira como um verdadeiro homem de Deus. Ele foi exemplo de piedade no início e permaneceu assim no final. Nesse sentido, terminar a carreira de maneira íntegra deve ser o nosso alvo de vida. Então, a nossa missão, o que nós devemos almejar, né, no nosso ministério, seja ele qual for, se você tem o ministério que Deus te deu, for o ministério da palavra, o ministério do louvor, né, seja qual for, de evangelizar, de ganhar almas, independente de qual for o ministério que Deus te deu, que Deus entregou nas suas mãos, o que você tem que almejar é terminar a sua carreira de maneira íntegra perante Deus. Isso deve ser o nosso alvo. Então, o resumo do primeiro tópico é esse. Já no segundo tópico, a lição vai nos destacar o pedido ousado. Né? Ele foi ousado no seu pedido de Eliseu. Né? O pedido ousado de Eliseu. O jovem profeta pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, o ministério na mesma unção do profeta Elias. O pedido do jovem profeta, como eu disse, foi ousado, mas ele sabia o que queria. Ele tinha convicção do que ele queria. Ele estava convicto do que ele queria e do que ele iria pedir. Elias foi a sua inspiração, né, de homem de Deus e o seu mentor. É muito importante ter alguém em quem podemos nos inspirar durante a nossa caminhada. E esse é o resumo do segundo tópico. O terceiro tópico, o último tópico, ele vai registrar o início do ministério profético de Eliseu. Foi um ministério que teve a legitimação divina no momento ali que ele toca nas águas do Jordão. De fato, os outros profetas reconheceram que o espírito de Elias estava realmente sobre Eliseu, porque ficaram sabendo do que houve ali no Jordão quando ele tocou nas águas. E ali aquelas águas também elas se abriram. É muito importante quando chamados para uma obra, Deus nos legitimar diante de todos. Isso é muito importante no ministério. Amém? E esse é o resumo dos tópicos. Agora nós temos aqui a aplicação. A aplicação no final desse subsídio é o que nós aprendemos durante essa lição, o que nós podemos aplicar durante esta lição para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a presente lição nos ensina sobre a importância de saber iniciar e terminar a nossa caminhada. Terminar a jornada com integridade, com grandeza de alma, sendo fiel ao Senhor até a morte. Né? Não foi o caso, né, como eu disse, de Elias, né, que ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado ali, foi levado aos céus, sem ter experimentado a morte. Mas no nosso caso, provavelmente é assim, né? Ser fiel, né, ao Senhor até o momento de nossa morte. Todo ministério tem o seu início e fim. E aí vem uma grande pergunta aí para você refletir, né? Para você, principalmente se você vai ministrar essa aula no domingo, para você refletir junto com a classe e perguntar: como você pretende terminar a sua jornada? É uma grande pergunta. Reflita nisso, faça com que a classe reflita nisso também. Em segundo lugar, a lição que nós aprendemos aqui, ela vai nos mostrar que precisamos nos inspirar em pessoas de Deus. Elias e Eliseu tinham uma relação, eles tinham uma relação ali
de mestre e discípulo. Essa relação também é contínua entre Jesus, o mestre dos mestres, e os seus discípulos, bem como dos apóstolos com os seus discípulos. A relação de comunhão da igreja de Cristo, é feita de pessoas experientes que se disponibilizam a ensinar com pessoas que desejam aprender. E, finalmente, a lição final, a lição de número 6, que nós aprendemos, em nossa jornada é importante ter a confirmação de Deus para a obra que Ele nos chamou. Não podemos fazer nada por mera vontade própria. Então, eu não posso decidir fazer alguma coisa sem a orientação e sem a confirmação de Deus. Eu não posso tomar uma atitude de fazer algo na obra do Senhor, no ministério que Ele me deu, por vontade própria, sem Deus antes confirmar aquilo que está no nosso coração. Então é isso. Esse é o resumo da lição de hoje, a aplicação dessa lição para as nossas vidas, grandes lições nós temos aqui tirado, e que Deus possa te abençoar poderosamente nesta aula de domingo, e até a próxima, em nome de Jesus. Fica na paz.